Oi, gente, boa tarde. Tô começando esse vlog no dia 8 de agosto. No dia 9 de agosto. É uma terça-feira e hoje aconteceu uma coisa bem chata no meu dia que me deixou muito reflexiva e eu vou começar esse vlog já com esse assunto pesado. Mas é porque o meu intuito com o vlog é mostrar pra vocês como que é a caminhada diária com o Senhor, sabe? Tipo, na prática mesmo, como que funciona. Porque nós estamos neste mundo, certo? E neste mundo existem dilemas e existem coisas complicadas e que nós precisamos muitas vezes buscar respostas para essas coisas. E que infelizmente muitas vezes não é muito falado sobre isso na igreja ou a gente não escuta muito. Mas são coisas que existem, fazem parte da nossa realidade e a gente precisa saber como agir e como lidar com isso, sendo servos de Cristo. Então, o que aconteceu? Eu voltei, pro estágio, eu estava de férias até então, agora eu já voltei. Eu preciso sair, na verdade, de casa às 6h20 para pegar o ônibus e aí eu me esforço para acordar às 5 para me arrumar e ter ali um momento, pelo menos de oração, de leitura bíblica rapidinho e saio, mas o ideal mesmo, dentro do meu planejamento diário, é que eu acorde às 4 da manhã, porque aí sim eu consigo fazer tudo o que eu desejo no meu dia e geralmente os dias são ótimos quando eu consigo levantar esse horário. Na segunda-feira eu consegui levantar esse horário e foi muito bom porque eu consegui ter um tempo de muito proveito com Deus antes de sair de casa. Mas hoje, como ainda estou na semana de adaptação, hoje eu já não consegui acordar às 4, acordei às 5 e aí acabo perdendo muito desse tempo, com o Senhor. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que a vida é assim. Nem sempre a gente vai conseguir fazer aquele programa bonitinho que o Instagram mostra, sabe? Meu momento com Deus, que eu sento num lugarzinho específico pra isso e fico 2 horas ali ou mais. Isso acontece às vezes e é muito gostoso quando eu tenho essa oportunidade de ter esse período, mas na vida prática, no dia a dia, não é assim que funciona, porque eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outras coisas para fazer e eu acho que Deus nem quer que seja de fato o tempo todo assim, porque lembra, toda vez que Ele nos chama para o secreto, Ele nos alimenta, mas depois Ele quer que a gente compartilhe, Ele quer que a gente transborde na vida dos outros. Então não dá pra gente ficar preso dentro de casa, dentro do nosso quarto, o tempo inteiro. Haverá um momento em que você vai precisar sair, viver uma rotina e viver Jesus na sua rotina, né? Então hoje foi um dia que eu tive pouco tempo para fazer esse momento de imersão. Então eu basicamente fiz uma oração pela manhã, li o que eu consegui ler da Bíblia, que não foi um texto tão grande, mas consegui ler algo e fiquei aí remoendo aquilo que eu li o dia inteiro, meditando no meu coração sobre aquilo. E olha que interessante o que aconteceu. Hoje, o que eu consegui ler da Bíblia pela manhã? Eu li uma passagem no segundo livro de Crônicas, eu vou deixar aqui o endereço, e nessa passagem estava falando sobre o momento em que o rei Salomão, ele tinha acabado de levantar o templo, ele tinha acabado de construir o templo de Salomão, e ele estava ali fazendo as ofertas, os holocaustos e tudo mais em comemoração a esse templo, E regando o templo mesmo como morada do Senhor. Quando ele termina todos esses processos, ele vai fazer uma oração. E a oração que Salomão faz para Deus, ela é muito bonita e ele faz uma oração intercedendo por Israel. Então ele fala assim: Deus, se o povo te esquecer, se o povo te trocar, te substituir, mas se arrepender, perdoe esse povo, enfim, em outras palavras, Mas ele intercede pelo povo. Então ele começa a pedir pelo povo. E eu achei aquela oração muito bonita. E logo depois da passagem em que tem a oração de Salomão, vem a resposta de Deus. E a Bíblia diz assim, o Senhor falando: eu ouvi a sua oração. E aí o Senhor responde que sim, Ele perdoaria se o povo, aquele versículo famoso: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então, enfim, e aí Deus responde que sim, se o povo se arrependesse, o buscasse, Ele perdoaria, Ele entraria com socorro.
E eu saí para pegar o ônibus, estava no ponto de ônibus pensando nessa passagem e como me chamou a atenção o fato de Salomão interceder pelo povo e não por ele especificamente. E talvez seja uma oração que na minha vida, na sua talvez não, mas na minha vida é pouco frequente. Poucas vezes eu intercedo por um grupo grande, sabe? Eu intercedo pela minha vida, pelos meus familiares, intercedo por colegas, por pessoas que pedem oração, mas especificamente, sabe? Poucas vezes eu oro pela nação, por exemplo, poucas vezes eu oro por um grupo de pessoas, e é uma coisa que hoje, lendo essa passagem, parece que Deus me alertou para isso. Olha, comece a orar por grupos de pessoas, porque Deus, Ele ama pessoas, e Ele ama comunidade, Ele ama conjunto, sabe? Ele nos fez seres sociais, nós precisamos de outras pessoas, não só no aspecto emocional, mas até na vida mesmo, sabe? Nós precisamos que pessoas estejam trabalhando nas diversas áreas para que a nossa vida funcione, por exemplo. Então, nós somos, sim, seres dependentes de outras pessoas. Por mais que hoje se teime, né, em falar que nós temos que ser independentes e autossuficientes, a verdade é que não existe. Isso não existe. E a gente viu isso plenamente na pandemia, quando os setores começaram a parar de funcionar e as coisas começaram a entrar em colapso. E, ao mesmo tempo, na outra ponta, o pessoal começou a reclamar e tudo mais, né, porque algumas coisas pararam, só que aí faltava empatia com esse grupo, né, que estava sendo exposto da mesma forma e não era melhor e nem pior que essa pessoa que não estava sendo exposta. Então, assim, eu acho que na pandemia ficou mais do que claro como nós somos, sim, seres dependentes uns dos outros. Então, o Senhor nos fez seres sociais, e isso mostra uma característica de Deus, como Ele gosta do coletivo, como Ele gosta das pessoas como um conjunto. E aí, hoje ele me alertou nisso, né? Tipo, ore por pessoas. E ontem eu tava estudando um pouco sobre a questão da mulher, que é um assunto que me chama muita atenção, sobre a mulher bíblica. E eu falei, poxa, eu preciso orar pelas mulheres do Brasil. Por quê? Porque ontem, gente, eu estava estudando sobre como a mulher brasileira, ela acaba sendo negligenciada quando nas igrejas nós vamos tratar sobre o que é ser mulher. Por quê? É um assunto bem complexo e eu ainda nem tenho muito conhecimento para falar sobre, mas só para vocês entenderem o que estava no meu coração, tá? Ontem, segunda-feira, né, dia 8, eu estava assistindo uma live e nessa live falava exatamente sobre isso, como infelizmente na maioria das igrejas não se prega uma feminilidade bíblica, ou seja, o que é ser mulher à luz da Bíblia? Se prega muito mais uma feminilidade cultural, ou seja, o que é dentro de um padrão cultural que é ser mulher. E aí, geralmente, esse padrão faz referência à época vitoriana ou o período lá, tipo os anos dourados dos Estados Unidos, enfim, que existia essa cultura muito forte da domesticidade feminina e tal. Então, geralmente, associam muito dentro da igreja a mulher como a identidade feminina como sendo isso. Só que, na verdade, a Bíblia não restringe a isso. A Bíblia amplia muito. A mulher, ela é muito... A definição do que é ser mulher à luz da palavra é muito ampla, é muito, sabe, é muito maior do que isso. E a gente tem negligenciado muito isso. E essa negligência tem feito com que mulheres se sintam excluídas. Então, por exemplo, no vídeo, a menina ensina sobre isso. Ela fala sobre como mulheres negras acabam sendo excluídas, ela fala como mulheres que precisam trabalhar acabam sendo excluídas, ou que sonham com isso, são vocacionadas para isso, são excluídas, ou as solteiras, ou as viúvas, as divorciadas, enfim, grupos femininos que não vivem aquele padrão, né, aquele estigma do que é ser mulher dentro da igreja, e por conta disso não se sentem representadas, mas elas não são menos mulheres por isso. Enfim, então eu tava com o coração em relação a isso meio que incendiando. E aí eu comecei a falar, cara, a gente precisa fazer algo, né? Isso não tá certo, a gente não pode fechar os olhos para problemas que existem. Por mais difíceis que eles sejam, nós precisamos encará-los. Então eu tava com esse coração e eu comecei a pensar nisso. E aí no ponto de ônibus hoje, pensando sobre a importância de orar por um coletivo, eu decidi orar pelas mulheres brasileiras. E eu comecei a orar assim, Deus, me desperta para os problemas que essas mulheres enfrentam e me ensina como eu posso contribuir, sabe? Como eu posso ser um instrumento em suas mãos
para representar mais essas mulheres, para trazer essas mulheres para perto de ti, para que elas se sintam mais mulheres, né, da forma como são, dentro ali da vida que vivem. Claro, não estou falando de pecado, gente, não estou falando que a gente tem que aceitar o pecado, não é isso. Mas eu estou falando de diferenças culturais, que não é pecado, são apenas diferenças. Diferenças de estilo de vida e etc. Então, eu comecei a orar por isso. E aí, gente, olha que louco o que aconteceu. Isso foi 6h20 da manhã. Quando foi 7h40 mais ou menos, aí eu ando uns 15 minutos até o estágio em si. E eu tava andando e tava com um casacão, que tava bem frio, né? Tava com um casaco comprido, assim, tampando boa parte do meu corpo. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí tava vindo um homem de meia idade. E ele tava vindo com um colega, e sabe quando você tá indo na direção da pessoa na calçada, e aí você faz assim com a cabeça e acena por educação? Você faz tipo, bom dia, por educação, e passa? Eu fiz exatamente isso, eu tava de fone, e aí eu só fiz assim, bom dia, e passei. No que eu fiz, tipo, bom dia, esse homem, tipo, colocou a mão no meu ombro, assim, e falou bom dia, olhou pra mim e sorriu. E nisso, e ele fez, tipo, um sinal, como se quisesse falar comigo, e aí eu achei que ele fosse falar alguma coisa. Porque às vezes acontece isso, você tá na rua, aí sei lá, sua mochila tá aberta, sei lá. E ele encostou em mim, eu já achei estranho, né? No que ele encostou em mim, eu parei, olhei assim, aí eu tirei o fone, porque eu não tava entendendo, e aí ele fez tipo gesto pra eu ligar pra ele, sabe? Tipo, fez um olhar malicioso, assim, enfim. Foi bem chato. E aí eu fiquei meio, sabe quando você demora pra cair a ficha? E aí o colega que tava com ele puxou ele assim e saiu com vergonha, sabe? Meio que ele... Sabe quando a pessoa faz assim, ô, mano, se toca, sabe? Tipo, fez tipo isso e saiu. E nisso eu já entrei no estágio, já tava bem perto. E aí eu fiquei abatida, tipo, aquilo mexeu comigo, eu fiquei triste, sabe? Eu cheguei até meio cabisbaixa, assim, aí fui pro banheiro. E aí eu fiquei, tipo, pensando, aí eu fiquei assim, pensando, tentando entender qual era o meu sentimento naquele momento. Porque assim, ele não me machucou, não fez nada, graças a Deus. Não aconteceu nada muito além disso. Mas o que isso representa é muito forte. Eu acho que por isso eu fiquei abatida, sabe? Porque assim, eu só dei um bom dia pro cara. Eu só fui educada. E ele já se achou no direito de ser muito malicioso comigo. Tipo, um cara desconhecido na rua que eu nunca vi na minha vida. E ele, tipo, ainda encostou a mão no meu ombro e tal. Então, assim, isso diz algo, né? Isso aponta pra algo. Não é só... mas foi só um olhar malicioso, foi só uma brincadeirinha. Mas isso aponta pra algo, aponta pra essa coisa, né, de alguns homens, eu sei que não são todos assim, mas de alguns homens acharem que as mulheres são, tipo, propriedades disponíveis aí que todos podem invadir e fazer o que bem entenderem, né? E isso dá medo, porque a gente sabe qual é a situação no nosso país, e isso dá muito medo, porque você pensa, é um passo, né, para a pessoa achar que pode fazer muito mais do que isso. Então você se sente amedrontada, se sente vulnerável, constrangida e um sentimento que eu achei o pior de todos. Você se sente culpada. Eu me senti culpada e isso me deixou muito mal. Eu fiquei pior por isso, por ter me sentido culpada, porque eu sei que eu não tive culpa. Racionalmente eu sei que eu não tive culpa alguma, mas emocionalmente eu me senti culpada. Porque eu fiquei pensando, na hora minha cabeça pensou assim também, por que eu vou ficar dando bom dia pra desconhecido? Só que aí depois, quando passou assim o medo e eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, não, tipo, a culpa não é minha. Ele que é um cara desrespeitoso, ele que errou. Eu fui educada, apenas isso, não tive nenhuma intenção. Só que na hora eu fiquei pensando assim, ai, como eu fui boba, como eu fui inocente, eu não devia ter dado bom dia. Mas esse sentimento, ele tá errado, sabe? Porque a culpa não é minha. A culpa foi dele. Ele foi o errado. Tipo, eu apenas fui educada. Esse foi o meu único objetivo com isso, entendeu? E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente reage a essa situação fazendo o quê? Mudando a gente num aspecto negativo. Então, por exemplo, se eu não parasse para refletir sobre os meus sentimentos, talvez eu começasse a não dar bom dia pra ninguém na rua. Ah, não vou dar bom dia pra ninguém, porque, sei lá, quem é o louco que tá passando na rua. Só que aí, assim, poxa, eu tô tirando algo da minha essência, eu tô deixando de fazer algo que eu acho importante, que é ser educada com as pessoas,
e perceber que existem pessoas passando, sabe? Tipo, enfim, ser apenas educada, sabe, gente? Eu dou bom dia, se eu passo na frente da unidade, tem um segurança, tem alguém, eu dou bom dia. Tipo, isso é o meu jeito, é a minha forma de ser. E aí eu vou, tipo, abrir mão de algo que é importante pra mim, da minha essência, e que não tem nenhum erro nisso, por causa de um erro do outro, sabe? Pra me proteger. Então eu comecei a pensar nisso, em como muitas vezes nós temos caminhado nesse sentido. E eu não acho que isso tá certo, sabe? Por exemplo, mulheres que muitas vezes, às vezes, acabam se masculinizando. Eu nem sei se esse é o termo certo, tá, gente? Eu tô falando aqui como uma mulher apenas, não como uma estudiosa no assunto. Mas mulheres que às vezes acabam forçosamente, não porque elas querem, adquirindo características consideradas mais masculinas para ver se elas são respeitadas. E, como eu disse, não porque elas querem, mas como forma de mecanismo de defesa. Então, esse eu acho que é o problema. Não é porque essa mulher quer, mas é porque ela tá tentando se defender. E isso não deveria ser o caminho que a gente deve ir, porque a gente tá perdendo a liberdade de ser mulher, né? Tipo assim, eu não quero perder o meu jeito feminino, eu não quero ter que me comportar de um jeito talvez mais masculino para ser respeitada. Eu quero ser respeitada sendo feminina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Eu acho que o Senhor me fez uma mulher e eu tenho o direito de me comportar como uma mulher que eu desejo ser diante de Deus, daquilo que Ele me fez para ser. E o pecado do meu próximo, que é o pecado dos homens machistas e, enfim, que cometem esse tipo de pecado, que é o machismo, por exemplo, o pecado dele não deve fazer com que eu comece a pecar, entendeu? Porque acontece, quando a gente sai daquilo que Deus nos fez para sermos, por isso que eu repito, eu disse, mulheres que começam a ter um comportamento mais másculo, não porque elas querem, mas porque elas se sentem mais protegidas assim. Quando a gente sai daquilo que Deus nos fez para ser, e a gente começa a entrar em desobediência, né? E isso nos faz muito mal, porque quando a gente tá fora daquilo que é a nossa essência, a gente se sente desconfortável, a gente veste uma capa, a gente veste uma máscara, e isso machuca, né? Porque nós queremos ser quem nós somos, nós não queremos forçar ser algo para nos protegermos. Então, quando nós estamos fora daquilo que Deus deseja pra gente, a gente entra em desobediência e isso nos afeta muito também, porque nós estamos fora do lugar que o Senhor nos plantou. Então, eu não acho certo, sabe? A gente ter que, para nos protegermos, termos que assumir um outro papel. Ou seja, por causa do pecado do outro, eu acabo pecando também. Então, não tá certo isso, entendeu? Não tá correto. E aí eu entrei numa certa paranoia, digamos assim. Uma certa crise, sabe? Tipo, refletindo sobre esse assunto. Qual seria, então, o jeito mais correto de agir? Como nós deveríamos nos prepararmos para lidarmos com essa situação na hora que isso acontece, por exemplo? Ou ao longo dos dias, para que a gente consiga ter um respeito, mas sem precisar abrir mão da minha feminilidade, sabe? E eu não tenho a resposta para isso. E é justamente por isso que eu comecei a gravar aqui o vlog nesse assunto. Porque eu quero mostrar para vocês o que é ser cristão na prática, certo? E na prática, acontecem muitas coisas na nossa vida que nós não temos respostas fáceis para isso. Não existe, sabe, 1 mais 1 é 2. Não é tão simples assim. A Bíblia tem resposta para tudo, mas existem coisas que a resposta é muito clara. Por exemplo, posso trair meu marido? Posso trair minha esposa? Você vai chegar lá, tem um mandamento, entendeu? Tá muito claro, tipo, não adultere, senão não é para adulterar é um pecado, ponto. Tem coisa que é muito explícita na Bíblia. Agora, tem outras coisas que são subjetivas. Então, Deus, como eu reajo frente ao machismo sem sair da sua vontade, ou seja, sem ser uma pessoa em rebeldia, sem ser uma pessoa em desobediência, sem ser agressiva nas palavras, sem usar palavras de baixo calão, né, sem usar palavrão, sem desobedecer ao Senhor, mas ainda assim sendo firme, forte e defendendo o valor que o próprio Senhor me deu.
entendeu? Porque aos olhos do Pai, nós mulheres somos extremamente valorosas. Jesus, quando ele veio aqui pra Terra, ele teve um ministério muito forte com as mulheres, gente. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa para quem ele apareceu era uma mulher. Jesus desviou a rota da sua viagem para se encontrar e falar a uma mulher. Jesus operou muitos milagres entre mulheres. Jesus defendeu uma mulher que estava sendo apedrejada pelo pecado do adultério, sendo que na lei dizia que homem e mulher que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados naquela época. E só que nesse episódio em que essa mulher estava prestes a ser apedrejada, só estava ela. Ou seja, cadê o homem que foi pego em flagrante junto com ela, que também deveria estar ali para receber o julgamento da sociedade? E ele não estava. Então, assim, só pesava pro lado da mulher. Jesus vai lá e defende ela. Então, assim, Deus, ele ama muito a mulher é especial ao Senhor, ela é valorosa pro Senhor, e Jesus ama demais a mulher. Então, com certeza, ele não está nem um pouco de acordo com o comportamento machista, com o comportamento desse homem, por exemplo, hoje. Com certeza, o Senhor não aprova isso. Agora, a forma como eu vou me posicionar em relação a isso, ela também não pode fazer com que eu me distancie do meu Deus, até porque nem faz sentido, porque eu não tenho como me defender sozinha. Eu sou incapaz, Deus é soberano e poderoso, Ele sim pode me defender. Então também não faz sentido eu me posicionar de forma contrária àquilo que o meu Senhor diz ser certo, entendeu? Então a gente fica numa situação de questionamento, tá? Então qual é a forma certa de agir? Como agir? E aí, eu não sei a resposta, como eu falei pra vocês. E aí eu tô com isso na cabeça o tempo todo, o dia inteiro triste, pensando o que fazer, como lidar com essa situação. E aí eu tava trabalhando ali, até que chegou uma hora que eu tava tão incomodada com isso, que eu falei assim, eu não tô conseguindo trabalhar, tô triste. E aí eu lembrei, porque, gente, é exatamente isso que acontece. É muito simples, é muito óbvio, mas no dia a dia a gente esquece disso. Eu lembrei de que existe uma coisinha chamada oração, que é quando a gente dobra os joelhos e pergunta pra Deus. Entendeu? Quando você não tem resposta pras coisas. Você não é... Além, assim, a oração não é só quando você não tem resposta. É você viver um relacionamento diário mesmo, de conversa e tudo mais. Mas principalmente quando você está em um assunto difícil, que você não tem resposta para dar para aquele assunto, principalmente nesses casos, você tem que levar isso diante do Senhor. E aí o Espírito Santo, né? Então, filha, vamos lá orar? E aí eu vim, né? Abaixei meus joelhos, orei e pedi para ele tirar essa angústia do meu coração, porque eu realmente estou bem angustiada hoje, estou bem triste por conta disso. E agora eu tô mais calma, tô mais aliviada, porque eu derramei tudo aos pés do Senhor mesmo, chorei, falei pra ele como eu tinha me sentido na hora, e pedi pra ele tirar essa culpa do meu coração, pra ele me lembrar, mais uma vez, que eu sou valorosa, que ele me ama, que eu sou importante enquanto mulher, e enfim. Então, falei tudo pro Senhor, ele acalmou meu coração, mas eu pedi uma resposta, né? De qual é o caminho, como nós devemos agir, qual deve ser a minha conduta, como me posicionar. E eu ainda não tenho a resposta, como eu falei, porque na vida espiritual não é fast food, entendeu? Não é o Senhor que trabalha pra mim, digamos assim, no sentido de que ele tá ali, ele trabalha assim em meu favor, mas o que eu quero dizer é, ele não é meu mordomo, ele não tá ali disponível, eu que sou serva, eu que estou aqui para contribuir para o reino, não o contrário, né? Porque hoje em dia a gente tem se pregado muito isso, né? Um Deus que ele é nossa marionete, isso é completamente absurdo. Então, é isso, entreguei aos pés do Senhor, e vamos ver aí o que o Senhor vai trabalhar no meu coração. Vou estudar mais a esse respeito também, e vamos ver em quais respostas nós vamos chegar. Bom dia! Bom dia! Que dia é hoje? 13. Sábado. Sábado de sol. Vai pro YouTube, viu? Eu aluguei um caminhão pra trazer o sofazão. Alugou? É. Vai chegar hoje o sofá? É. Oh, glória a Deus, que o bichinho... Já era pra dar... Quanto tempo a gente tá sem sofá, Bruno? Desde que você vendeu o outro. Que já tem o quê? Umas 2, 3 semanas. 2, 3 semanas, tá cara. É, sim, o bichinho enrolado pra caramba. Mas...
Mas hoje vai vir então o sofá, né? Ah, meu Deus, é bom. E aí, tá de boa? Na lagoa. Comendo aí, tá tranquilo? O Bruno, gente, fez um implante? Um enxerto no meu... É complicado. Conta a história, pessoal, do porquê que você precisou do implante, que é engraçado. Porque eu perdi o dente. Mas como? Ai, Bruno, deixa de ser chato. Tava jogando bola, caí. Quando era criancinha, né? É isso. E aí o dente, ele não caiu. Ele ficou lá. Só que ele ficou zoado, tipo, ele ficou fraco. E aí Ficou rosa, você falou, ficou rosa. teve uma época que ele, tipo, até mudou a cor, o dente ficou rosa. Nunca tinha visto. Eu era uma pessoa que tinha um dente rosa. Eu tava falando. Aí ele caiu. Aí você foi no dentista e aí? Aí foi uma confusão da pela. Eu fui no dentista, minha mãe deu o conselho de juntar aquele dente no lugar, que não era nem pra colocar outro dente. Aí eu juntei, fiquei... Enfim, aí o que eles fizeram? Eles colocaram aparelho no Bruno pra arrastar os dentes e, tipo, os outros dentes preencherem o lugar desse dente. E aí, tipo, deu certo, né? Até quando eu conheci o Bruno era assim, eu não reparava nada, mas incomodava ele. Sim. Aí depois de adulto ele quis resolver, aí deu mó trabalheira, porque teve que pôr aparelho pra afastar os dentes, pra voltar a ter o espaço e depois fazer o implante, né? É, o que eu já tive de trabalho aqui nessa boca aqui é complicado. Já colocou parafuso na lateral, parafuso aqui, e já puxou pra lá, puxou pra cá, elástico pra cima, elástico pra baixo. É, Pobre sofre. mas é isso aí, né? Não tá bom, gente. Se tivesse colocado a lente... Vou voltar pro meu curso de inglês. Vou fazer. Ó, gente, ele pediu pra mostrar o pós-operatório, que eu sou bem entendida, então eu já sei como funciona. Coloquei ele aqui, ó. Olha lá. Olha o tamanho dos alunos. Olha só, que terapêutico. Pessoal, eu falei pra vocês que ia mostrar a minha semana, né? Que ia mostrar o que aconteceu e como eu louvo ao Senhor e busco por Ele ao longo dos dias, mas não consegui. Só consegui realmente pegar o celular pra gravar na segunda-feira, né? Como vocês viram aí no começo, sobre aquele assunto, né? De machismo e tudo mais. Fora isso, eu não consegui mais pelo seguinte, além de ser uma semana agitada, porque eu voltei de férias agora, então a primeira semana é de muita adaptação, né? Porque, gente, o nosso corpo desacostuma total, né? Eu sofri bastante essa semana pra conseguir acordar. Não consegui acordar no horário ideal todos os dias. Não me atrasei, né? Graças a Deus. Mas não acordei no horário que eu gosto de acordar, porque eu consigo fazer tudo que precisa antes de sair de casa. Quando eu não consigo fazer as coisas conforme eu planejei, eu fico muito chateada. Porque, mesmo papo do vídeo passado, né? Sou muito sistemática, muito metódica. E aí, se eu coloquei na minha agenda que eu tinha que acordar X horas e eu não acordei, eu fico muito chateada com isso. E não tá certo, né, gente? Não tá certo, porque a gente tem que saber ser flexível, a gente tem que entender que a vida, ela é dinâmica, e isso é o bom da vida, né? E às vezes você não vai acordar porque você tá muito cansado, às vezes você não vai acordar porque naquele horário, porque não deveria mesmo, porque aquele dia era pra você descansar um pouco mais. E às vezes não, às vezes vai ser uma falha mesmo, você não teve força suficiente pra levantar e amanhã você vai ter que fazer diferente, e é isso. Agora, enquanto a gente ficar, né, no meu caso, ficar chorando assim, né, gente, figurativamente, não tô falando
que eu fiquei chorando, mas tipo assim, enquanto a gente fica sofrendo, sabe? Ai, porque eu não acordei, não era o que eu deveria, se sentindo culpado, se sentindo uma pessoa ruim por conta disso, os dias vão passando e você vai só reproduzindo erros. Vocês já perceberam isso? Tipo, quando você fica se martirizando muito por um erro que você cometeu, por alguma coisa assim, você continua replicando aquele erro, sabe? Porque você fica tão desanimado, tão ferido com aquilo, que você vai arrastando o erro ao longo dos dias. Agora, é diferente de quando você entende que, putz, nesse dia eu não fui tão bem, mas paciência, foi o melhor que eu pude dar pra esse dia, eu me arrependo de não ter feito de forma diferente e é isso, perdão, entendeu? E bora pra próxima semana, bora pro próximo, senão você fica preso no passado, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana pra mim tá sendo difícil também porque eu tô muito irritadiça, sabe? Eu tô sensível, eu tô meio pra baixo, então tipo assim, eu tô meio sem paciência, sabe? E eu não tô naqueles dias... Eu não tô nada disso, eu só tô assim. Eu não sei porquê, eu não sei se é sono, porque eu voltei à rotina agora. Eu não sei se é batalha espiritual, eu não sei o que é, gente. Eu só sei que eu tô esquisita. E, assim, na vida cristã, existem coisas que a gente vive que às vezes a gente não tem experiência naquilo, sabe? E é uma nova fase que você tá vivendo com Deus. E você vai ganhar experiência ao longo do processo, mas no começo, quando ainda é novo, você não entende aquilo. Então pode ser isso, pode ser uma fase nesse sentido, porque ao mesmo tempo que eu estou muito sensível e irritadiça, eu também estou muito observadora. Tem algumas coisas que estão me chamando muita atenção, que estão me doendo, sabe? Eu vejo algumas coisas que parece que dói em mim. E eu confesso pra vocês que geralmente o Senhor me chama atenção para alguns assuntos dessa forma, sabe? Parece que algo que sempre aconteceu, eu nunca reparei, começo a reparar. E eu acho que tem relação também com o assunto do começo do vídeo, que eu falei sobre a questão do machismo, né? Essa semana, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma reunião aqui em casa para falar sobre congressos, sobre eventos na igreja, dentro do Ministério de Mulheres. E conversando com essas amigas que vieram aqui, a gente foi falando sobre esses assuntos. E a gente começou a falar sobre coisas que nós já passamos, coisas que já fomos submetidas enquanto mulheres, conhecidas. E assim, é muito triste, tem muita coisa envolvida. O abuso sexual, por exemplo, né? Ele é muito frequente, muito mais frequente do que se pode imaginar. Às vezes você senta pra conversar numa mesa, sei lá, com 10 mulheres, pelo menos 8 já passaram por algum tipo de abuso sexual. Então, assim, é bem sério, né? É uma coisa bem séria e com certeza algo que desagrada demais ao Senhor. Ele não nos fez pra passarmos por isso, muito pelo contrário, somos valiosas aos olhos do Pai. E aquilo que o homem ou a mulher, porque alguns abusos também vieram de outras mulheres mais velhas, enfim, vieram de mulheres... esse tipo de situação, ela é oriunda do pecado humano, né? Ela vem dessa nossa natureza caída. E com certeza o Senhor se entristece muito com isso e Ele virá com a justiça, né? Isso é uma certeza, mas enfim. Então parece que essa semana eu tô ligadinha nesse aspecto, entendeu? Mas isso faz eu ficar um pouco triste, faz eu ficar um pouco pra baixo. É uma semana em que eu fico mais introspectiva. Um compromisso daqui a pouco. Nós vamos fazer um culto no lar, na casa de uma amiga. Eu e uma amiga vamos fazer um culto no lar, na casa de uma amiga. E esse culto vai ser só de mulheres, vai ser bem especial, bem legal. E eu tô me arrumando pra isso. Bom, gente, olha que fofa. Hoje eu vou usar essa bota. Olha só, que bota linda. Mas por que é fofa? Essa bota aqui, ela é a bota da minha avó, não é minha bota. A minha avó comprou. E a minha avó, gente, ela tem uma mania que assim, a gente usa praticamente o mesmo número de sapato. Aí toda vez que ela compra um sapato novo, principalmente um sapato que ela acha muito bonito, e eu vou lá na casa dela, ela quer que eu use. E aí ela fica, leva, e você usa, depois a avó usa, depois você usa, depois a avó usa. E toda vez que ela faz isso, eu fico sem graça, porque eu não quero pegar as coisas dela e deixar ela sem. Mas ela insiste muito, ela não esquece enquanto eu não levo.
E eu percebo que ela fica chateada quando eu não aceito. Então eu peguei e vou usar hoje. É muito linda, né? E aí é fofo, gente, porque assim, a minha avó é um amor, sabe? E ela me ensina muito. Quando ela faz isso, sabe, a gente vê a alegria no coração dela de ver a neta usando algo que ela acha bom, que ela acha de qualidade. Ela não quer reter isso só pra ela, sabe? Não existe o egoísmo dentro do coração dela. Então minha avó me ensina muito, que a gente possa, da mesma forma, não sermos egoístas, né? Não retermos aquilo que é bom que o Senhor tem nos dado, mas nós precisamos compartilhar, precisamos derramar sobre o outro o amor de Jesus. Gente, eu gostaria de deixar bem claro que o senhor Bruno Aleph não terminou a louça, ó. Ele lavou só metade, deixou aqui secando e não lavou o resto. Mas em defesa do meu marido, é porque ele foi buscar o sofá. Então, ele deixou aí. Gente, cheguei em casa, o culto no lar foi muito legal, foi muito abençoado, foi realmente uma experiência muito bacana. Como vocês podem ver, o Bruno não conseguiu pegar o sofá, a gente continua sem sofá, os horários não bateram, mas ele vai pegar o sofá na segunda-feira, e aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, foi muito bom. Os cultos nos lares são sempre um desafio pra mim. Vou explicar por quê. Culto no lar, na nossa igreja, tem um propósito evangelístico. O que significa ter um propósito evangelístico? Significa que a gente vai apresentar Jesus pra pessoa. Então são pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus e o intuito é apresentar Jesus de uma forma muito leve, porque ninguém está sendo obrigado a nada, mas apresentar o amor de Jesus pra essa pessoa. Por que é um desafio muito grande pra mim? Porque eu sempre costumo trabalhar num outro contexto, no contexto do discipulado. O que é o contexto do discipulado? É quando a pessoa já conhece Jesus, ela já caminha com ele, mas você vai ajudar essa pessoa a se parecer mais com Jesus a cada dia, assim como eu mesma também estou nesse processo constante de buscar ser mais parecida com ele, sabe? Então o discipulado, ele tem mais esse propósito de ajudar a pessoa a aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, aprender a louvar, aprender a adorar. O discipulado é realmente a caminhada, o dia a dia com Jesus. E é uma coisa que eu tô mais acostumada, mais habituada a fazer. Então, quando eu chego num lugar que tem pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, eu fico muito perdida, eu não sei por onde começar. Eu tenho muito problema de falar o tal do crentez, né? Que a gente fica, ai, misericórdia. E não é legal isso, porque você exclui a pessoa. E o intuito do culto no lar, que é evangelístico, não é excluir a pessoa em nenhum momento, muito pelo contrário. Então é sempre muito desafiador pra mim. Mas eu sempre vou com uma duplinha maravilhosa, minha amiga. Eu não gravei ela, mas da próxima vez eu vou gravar, se ela permitir. Essa minha amiga que sempre vai comigo. Nós somos uma duplinha. E se você estiver assistindo isso, me te amo. E a gente sempre ajuda uma outra e tudo aquilo que falta em mim tem nela. Aí, ó, gente, o Bruno resolve as coisas. A gente quer ver filme? Agora vamos ter que ficar aqui com o colchão no chão. Unfollow. Culpa de quem? Vai logo. É isso aí. Ser humano, seja homem ou mulher, pode constituir nesta vida terrena é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Para ter direito na entrada do reino eterno, está com o Pai do céu, Criador de tudo que nos vive. É isso aí.